Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tornar Comum, o podcast da UFMT que procura ouvir quem vive a ciência de perto e, assim, se aproximar da sociedade em geral. Hoje vamos falar sobre a importância da divulgação científica como estratégia para democratizar o acesso crítico ao conhecimento produzido nas universidades e centros de pesquisa. De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a popularização da ciência é o ato de difundir e divulgar a ciência para toda a sociedade. Em meio a tantos desafios que enfrentamos no Brasil, sejam eles sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos, é essencial fomentar a ciência, a tecnologia e a inovação, que podem contribuir para fortalecer políticas públicas. E há um dado muito interessante. As instituições de ensino brasileiras são responsáveis por mais de 95% da produção de conhecimento do país. Essa medida foi feita levando em consideração as publicações e artigos científicos disponíveis em bases de dados internacional, a chamada Web of Science, e esse estudo foi encomendado pela CAPES, uma das principais agências de fomento à pesquisa do Brasil. Esse estudo mostrou que entre 2011 e 2016, o Brasil publicou mais de 250 mil artigos científicos, e esse volume coloca o Brasil na 13ª posição no ranking mundial da produção científica. E em Mato Grosso, pesquisadores e pesquisadoras da UFMT têm contribuído com esse desempenho com inúmeras publicações de relevância e impacto, representando a região centro-oeste de modo significativo. Diante disso, um desafio que se coloca é como transpor esse conhecimento para uma linguagem que as pessoas que não são especialistas consigam entender e, ao mesmo tempo, sejam aí capazes de relacionar com o seu cotidiano. E para essa conversa de hoje, o Tornar Comum veio até o campus Araguaia da UFMT, em Barra do Garças, conhecer de perto uma iniciativa muito legal, que inclusive nos inspirou a fazer este programa, que é o Prova com Consulta, um projeto de podcast de popularização de conhecimentos e vivências. Participa deste bate-papo o professor Dr. Victor Vitorino Lima, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, e que coordena o podcast. Nós, do Tornar Comum, gostaríamos já de antemão agradecer a você, professor, por aceitar o convite e por nos receber aqui no estúdio de vocês. E você que nos escuta, já fica o convite. Se ainda não conhece, siga o podcast Prova com Consulta no Instagram, assista e ouça os episódios no YouTube e Spotify. O professor Vitor é graduado em farmácia, com habilitação em análises clínicas pela UFMT. Doutor em Ciências Biológicas pela USP, com pós-doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com atuação nos cursos de Farmácia e Enfermagem no campus universitário do Araguaia. E como já dissemos, ele também coordena o podcast Prova com Consulta e é líder do Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia da UFMT Araguaia. Professor Vitor, muito obrigado por estar aqui com a gente. Para a gente começar, a gente trouxe um pequeno, extrato aí do seu Lattes, da sua experiência, mas conta também pra gente um pouco quem é o Vitor fora do currículo Lattes. Olá, Thiago, Sávio e ouvintes do podcast. Bom, vocês já me definiram bem, né? Inclusive, agradeço, fiquei com ego massageado principalmente por vocês falarem que nosso projeto inspirou o de vocês, né? É uma honra, assim. Bom, a minha caminhada na UFMT começou em 2013 e eu sou egresso. Eu fiz a faculdade aqui e na minha época o campus não tinha uma pós-graduação, então eu fui para a USP e eu fiquei pouco tempo em São Paulo, logo fui para os Estados Unidos. 5 anos morei lá, voltei, fiz, como vocês já retrataram bem, né, o pós-doc. E estou aqui na instituição. É uma honra fazer parte de uma instituição que muda vidas. Muda vidas. Ela mudou a minha vida e a forma que eu tenho de retribuir a essa grata qualificação que eu consegui fruto dessa instituição é dar oportunidade para outros, né? E o nosso projeto Prova com Consulta, um projeto de início de 2025, é um projeto recente. Já temos 21 episódios já. A gente tenta contemplar todos os cursos, né? Todas as esferas. Os nossos próximos programas serão com os técnicos. A nossa pró-reitora é uma técnica do campus, então tem uma representatividade muito importante para o campus. Também abrimos para pessoas de fora, né?
para principalmente que o aluno tem interesse em alguma área, né? Por exemplo, teve uma entrevista com um perito criminal, que foi um pedido dos alunos. E cada episódio a gente aprende muito. Aquele episódio eu aprendi que o YouTube, ele não gosta de algumas palavras. Por mais que sejam ditas num contexto controlado, algumas palavras, o YouTube, ele não dissemina muito o seu conteúdo. Então, a gente está aprendendo. Tá aprendendo, eu sou farmacêutico, não sou do jornalismo, não tenho nenhuma formação ou nenhum curso. Então, a gente fez graças aos nossos alunos. Então aqui eu sou uma voz representando um projeto, mas atrás dessa voz tem alunos mais qualificados do que eu, agradeço muito, porque como não é da minha área, né? Então essa parte de áudio, vídeo e luz é uma nova experiência para mim e foi fruto de uma autocrítica à minha instituição. Eu acho que ainda a UFMT ela tem muito a melhorar no campo da divulgação. Então, fico muito feliz de vocês também estarem abraçando essa ideia. Eu tenho colegas e projetos que eu considero, na minha humilde opinião, magníficos, e não se tem um conhecimento local. Não estou falando nem estadual, local. Né? Então, amigos recebem prêmios, a gente já recebeu apoios internacionais, a China buscando parceria com o nosso laboratório aqui multiusuário, CPMUA, convido vocês a conhecerem lá, que é algo de magnitude fantástica, e a população não sabe, né? Então as empresas multinacionais estão vindo aqui e a pessoa do nosso campus não sabe. Então, isso me instiga, me gerou um incômodo de tanta coisa boa e geralmente as pessoas estão prontas e afiadas para criticar, né? E eu reflito, por isso a autocrítica. Então, esse projeto é para isso, para a gente divulgar as coisas. E tem coisas magníficas que às vezes a gente não recebe o devido respeito, culpa nossa, um pouco, e outra dessa divulgação. Então o projeto é isso, divulgar tudo o que acontece aqui dentro. Muito legal. E aí a gente queria entender também, né? A gente está nesse processo de fazer a divulgação científica e ela nunca é sempre fácil, né? Quais foram os desafios, assim, que vocês enfrentaram? E se puder também comentar um pouco da diferença de comunicação científica, né? Essa que a gente faz para os pares, e a divulgação científica, a diferença um pouco entre uma e outra, e desse processo, né? Para poder fazer a divulgação. Eu não sou a melhor pessoa para te falar isso, porque eu estou aprendendo, né? E eu não sei, né? Porque às vezes algumas críticas, principalmente em internet, elas são um pouco escondidas, né? As pessoas às vezes têm um pouco de receio de falar, e eu não tenho nenhum problema com críticas, eu aprendo mais com críticas do que com elogio. Mas muitos colegas, alunos falam que eu levo jeito. E eu levo jeito simplesmente porque eu tenho espontaneidade. Pra gente gravar esse episódio, vocês me falaram nada que vai perguntar, eu prefiro não saber. Eu não decorei nada, eu não sei nada que vai acontecer aqui. E eu estou falando praticamente sem interrupção, e eu acho que eu vou conseguir, porque todos os nossos episódios assim, então... transparência e espontaneidade. Talvez isso seja a dica. Olha, eu já querendo dar dica pro jornalismo, né? Mas eu acho que é isso. Essa questão de popularizar é você ser espontâneo. Eu cometo erros, eu tenho vícios de linguagens, né? Eu sou doutor, tenho meu pós-doutorado, mas sou humano igual todo mundo, né? Então eu não fico me policiando muito, cometo erros, por isso, obviamente, né? Mas eu acho que a espontaneidade é uma coisa que me deixa leve. Eu faço esse projeto leve, projeto que eu gosto de fazer, né? Tem coisas, como todo trabalho, que você faz por obrigação. Esse eu levo leve. Lógico que tem muitos obstáculos, né? Tem assuntos que a gente gostaria muito de tocar, mas também eu me preocupo muito com quem a gente vai entrevistar, né? Então, uma coisa também que me deixa livre e leve é que eu não sou refém da mídia, de curtidas. É lógico que eu gostaria muito de ter, porque a visibilidade é o nosso combustível, né? Quanto mais pessoas atingirem, é isso. Eu não tenho nenhum retorno financeiro com esse projeto,
mas é lógico que isso aumenta a nossa autoestima, né? Assim, ver que o material está sendo coletado. O nosso último programa foi um debate entre os candidatos. A gente vai ter uma eleição para o ICBS. Olha, que vamos usar. Foi a primeira vez que eu gravei, né? Então, sempre é um desafio. Eu não sei te falar ainda se a gente superou, porque está muito na construção, né? Mas eu acho que o principal desafio é a gente conseguir infiltrar na sociedade, a gente conseguir chegar na sociedade. Não adianta eu fazer um produto que eu acredito que seja adequado, interessante, sendo que não tem essa visibilidade. Então, acho que o meu maior desafio é conseguir atingir pessoas lá fora. Por isso que eu tento conversar o mais simples, sem jargões, às vezes vícios que a gente usa dentro da universidade, que pra gente, né, parece fácil, né? Igual você falou, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde. A gente só chama de CBS aqui. Então, Na universidade tem muitas siglas, né? siglas, Muito bem, professor. Mas tem construído aí uma, como você diz humildemente, né? Estamos começando, mas uma base bem sólida e também a gente parabeniza. Aqui você já começou a falar um pouco, eu acho que valeria a gente registrar como que surgiu, né? O podcast Prova com Consulta. Você diz um pouco da sua provocação, inquietude, mas em termos práticos, né? De equipamento, de estrutura, como que isso foi se efetivando, assim? A gente escreveu um projeto de mapeamento de casos de malária no estado de Mato Grosso. Fizemos esse projeto e a ideia era descobrir a possibilidade de cluster. Clusters são locais, áreas de risco para malária no estado. De forma que eu pego os dados da própria Secretaria Estadual de Saúde, e aí eles às vezes não têm, aparato de máquinas e nem de pessoas suficientes para fazer determinados estudos. Então a nossa proposta era utilizar esses dados, colocar em bancos estatísticos de análise de varredura, enfim, computadores altamente tecnológicos e que suportam cruzar milhões de vezes esses dados. E aí eles dão essas áreas de risco no estado de forma que eu consiga propor para o Estado que o dinheiro seja utilizado fruto de um dado científico e a gente otimizar o gasto público. Então, a mesma verba, então assim, hoje eu não sei com as métricas, porque isso não envolve, às vezes a secretaria não disponibiliza o dinheiro para os municípios, as verbas, algumas vêm federais, outras municipais, mas não são só por uma doença, é um conjunto de indicadores. Mas foi o primeiro passo. E aí a tentativa é essa, otimizar os recursos públicos. Então, assim, você não vai pelo número de habitantes, pela probabilidade, você vai por um número baseado numa evidência científica que fala, ó, esse aqui é o polo. Então a gente achou 8 clusters e aí a gente ganhou essa verba da Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, uma fundação que ajuda muito os pesquisadores do nosso estado. E a fundação, ela liberou uma verba. Então, praticamente, esse projeto, que era focado em detectar áreas de risco para a malária no estado de Mato Grosso, era basicamente eu precisava de infraestrutura tecnológica. Então, eu precisava de computadores robustos, de telas, no-breaks, notebooks para nossas abordagens em campo. E aí a gente conseguiu. E esse edital, ele exigia que parte da verba que você recebia tinha que ser para divulgação científica. E uma coisa peculiar, que na verdade está se tornando mais comum, é que ele exigia que essa divulgação não poderia ser via publicação científica, né? Eu tenho a formação muito em pós-graduação, tenho algumas dezenas de artigos, então eu tenho familiaridade com essa forma de divulgação. Só que lá não podia. Então eu propus que eu iria fazer vídeos para divulgar isso. E aí os próprios equipamentos tecnológicos da pesquisa que foi feita, ele atendia um pouco essa ideia dos vídeos. Então a gente fez o vídeo, a gente teve uma assessoria do curso de jornalismo aqui do nosso campus. Com essa assessoria, com a ajuda também deles, a gente conseguiu atingir 37 sites nacionais, a maioria estadual. Então, se vocês colocarem malária, distribuição de malária no Mato Grosso, o FMT, no Google, vocês vão achar a nossa pesquisa.
E a aluna também foi convidada para as rádios, Centro América. Então a gente já conseguiu atingir o nosso objetivo de popularizar, né? Então as prefeituras, as áreas de risco atingindo, então teve municípios que a gente teve um risco 90 vezes a mais de pegar malária do que em outros locais. Então a gente conseguiu atingir esse objetivo de popularizar, né? Pela mídia não científica, né? A mídia popular. E aí ficou essa estrutura, né? E aí com esse legado a gente propôs em fazer esse projeto podcast. Então, o podcast Prova com Consulta é fruto dessa última etapa do projeto da malária que restou. E aí a gente, lógico, sempre com o aval da FAPEMAT, né? Conseguimos comprar os microfones, as cadeiras que vocês estão sentadas, né? A mesa. E aí fizemos um estúdio na minha sala do professor. Eu não tenho uma sala, não ganhei uma sala normal, era a minha sala. Eu divido uma sala com outra professora, a professora Fernanda, que eu tenho que agradecer. Então a gente grava os episódios e aí, com esse recurso, conseguimos viabilizar, né? Talvez não da maneira, talvez mais adequada ou com as melhores estruturas, mas eu considero a nossa estrutura ideal. Eu não preciso mais do que isso. Né? Agora eu preciso sentar e produzir. Eu preciso trazer, já que foi uma crítica que eu mesmo faço à minha instituição, então eu vou resolver essa crítica, né? Não terceirizar e não colocar esse peso em outro. E aí estamos tocando o barco. Muito legal, né? Tipo, é aquela nossa questão inicial, né? De como transformar esse volume todo de publicação em algo que atinge a população, né? Que comunica, que informa. E que, de certa forma, nesse caso da pesquisa de vocês, também ajuda o próprio município, a própria Secretaria de Saúde a entender os locais em que é mais estratégico atuar em campanhas e conscientização da população, né? Isso. Então, E aí, interessante. Thiago, outra coisa interessante que eu aprendi nesse projeto é com a ajuda do jornalismo, que foi nesse projeto, eu vi o tanto que a divulgação é importante e a gente não tem noção. A gente está dentro, a gente está na pasta da educação, mas a gente está envolvido na política pública, porque a gente recebe recursos públicos. E aí eu vou fazer a minha tentativa aqui é reflexão, não é polêmica, é refletir, e quando eu solicito a reflexão, eu também estou me refletindo sobre isso. Aqui na UFMT a gente fala que a gente tem 3 tripés. Vocês sabem quais são? O ensino Pesquisa e extensão. Né? Meio decorado isso. e comunicação, né? Exatamente. Porque como política pública, você é uma obrigação a gente divulgar, né? A gente tem o site da transparência, a gente tem várias coisas, né? Tudo na vida no servidor público é público, né? E o bem maior, o néctar, o mel desse enxame de abelha produzindo coisas, muitas vezes fica na biblioteca. Por mais que você fale, um TCC, alguma coisa, aquilo impacta pessoas e a gente não tem noção. Aí na hora que a gente quer reivindicar a valorização, né? Quer reivindicar através de greve. Então, por que não pelo apelo social para a gente valorizar o que a gente tem? Gente, essa instituição é maravilhosa para o Estado e as pessoas não têm noção. E não é porque eu estou aqui, porque eu também critico. Eu já critiquei várias coisas e poderia criticar várias coisas, mas também reconheço as coisas que a gente atinge, né? Tive uma experiência internacional considerável, 5 anos não é pouca coisa, não é um estágiozinho. E lá eu posso considerar que nós brasileiros se destacamos porque a gente também sabe improvisar, sabe resolver problemas, né? Então, assim, voltando à nossa autocrítica, eu acho que tem que ter um tripé aí para exigir do professor uma comunicação sem ser científico, tá? Então, assim, eu acho que o ensino não tem, a gente já está com a curricularização da extensão, mas se você recebe uma carga horária para pesquisa, 10 horas o máximo, 2 horas tem que ser para divulgação e você tem que comprovar. O que você comprovou? Você vai na rádio, Atender uma imprensa, né? atender uma imprensa. Então, eu vi que a imprensa ela tem sede pela notícia. A gente fala assim, ele não vai vir, eles têm sede. E a gente fica escondido. Lógico que tem a timidez, né?
Você pode ver que eu acho que eu não tenho esse problema. Só que eu não fui assim, eu não fui treinado para isso. Eu não sei se eu falo a forma correta, mas eu não me escondo. Então eu coloco o time para jogo, mesmo às vezes tendo receio de não estar totalmente preparado, mas se a gente esperar totalmente estar preparado, esperar a faculdade, fazer uma estrutura toda, né? Então, a proatividade é importante, eu acho que tem que ser isso vindo das instâncias, com CEP, resolução, exigir como exigiu a extensão, porque isso aí é um retorno também para a sociedade. Então a gente exigindo isso é um desconforto, para mim também é um tiro no pé, porque tem coisas que vai me tomar tempo. Não é porque eu estou aqui que isso vai me facilitar, porque eu não sei até quando eu vou tocar o projeto. Mas esse dever que eu acho que tem que ser colocado ou refletido na mesa, porque isso também volta para a gente, volta na valorização, nas pessoas conhecerem, né, a faculdade. E, de novo, eu estou fazendo isso fruto de algo que eu fui alvo disso, né? O jornalismo não é que eu fui atrás, eles me escolheram. Eu tive a sorte disso. Então não é competência minha esses 35, 37 publicações. É fruto do jornalismo. Eles que fizeram, né, o resumo e a coisa espalhou. Então eu falei, opa, peraí. Porque tem muita coisa melhor do que esse projeto meu. Muita coisa aqui na UFMT melhor. E por que o meu foi, né? Então o meu teve a sorte. Mas a gente não precisa ficar à mercê da sorte. E eu só, acho né? que o projeto acaba sendo a vitrine para todos os outros, né? Você começa fazendo algo interno, endógeno, né, da própria pesquisa, e aí serve de instrumento agora. Uma estrutura como essa, né, igual você falou, atende agora os técnicos, estudantes, professores, pesquisadores. Então você virou o porta-voz mesmo. Isso é muito rico. Assim, infelizmente ainda eu tenho pouco alcance, mas é um começo, né? Ninguém começa, né? O Whindersson Nunes não começou com 1 milhão, sei lá quantos milhões tem, né? Eu não tenho essa pretensão de atingir. Eu acho que o nosso público, ele é um pouco seletivo, assim, né? Mas é um passo, né? Se ninguém começar a dar o primeiro passo, a gente... E vocês aqui, né? Também tá dando... A gente considera que estamos dando um novo passo, porque isso vai chegar na audiência em Cuiabá, né? E aí eles vão acessar o YouTube e colocar lá prova com consulta, podcast, e vão conhecer a minha imagem, não só a minha voz. Com Isso aí, gente. certeza. Vão lá conferir o sorriso do professor Vitor. E a gente percebe que esse processo de se tornar um comunicador, de divulgar a ciência, ele pode começar mais de cedo na realidade. E que bom, na verdade, que acontece isso. A gente percebe aqui, por exemplo, que a equipe é formada por alunos. Nós temos muitos estudantes que também fazem parte, né, do projeto. E de que forma essa construção coletiva que a gente tem aqui no podcast, por exemplo, entre o senhor, entre os alunos, contribui com a experiência de aprendizado de todos vocês, assim, tanto na graduação quanto no senhor enquanto professor também. Pois é, eu quero deixar bem claro para os ouvintes que eu tentei, né, fazer que esse programa fosse gravado com outro aluno, porque eu sempre acho importante a inserção dele. Todos os episódios eu falo para eles, vocês querem fazer entrevista? E tudo bem eu fazer, né? Igual eu falei para vocês, eu estou aqui agora, eu estou curtindo, eu não estou trabalhando, eu estou curtindo esse bate-papo como uma das minhas gravações. E para eles, a presença deles é fundamental. Sem eles eu não faria, e não só pela ajuda, pela motivação, porque no começo não tem nada que te motiva, né? O nosso corpo, a nossa tendência é ficar na zona de conforto, na zona de conhecimento, onde a gente entende, né? Como eu falei, eu não sou da comunicação, só que eu mergulhei nessa parada aqui e estou aí. E a motivação deles também me motiva. Se vocês não estiverem motivados, eu não me motivo. Eu não sou coach, eu não tiro a força interior de dentro de mim, não. Eu preciso de pessoas motivadas. O meio influencia muito a gente. Então eu peço para eles, olha, eu não sou daquele orientador que fica cobrando muito. Chega uma hora que você tem que cobrar. Mas eu falo assim, eu preciso da proatividade de vocês. Quando vocês me acionam,
Isso me motiva, a presença de vocês aqui me motiva, então eu preciso de pessoas, eu preciso de contatos, de conversa para me motivar. É ser Então, olhos e ouvidos também, né? A universidade é isso. pulsante, tá no RU, acontece alguma pauta, né? Tá na sala de aula, é um laboratório novo, enfim, é uma pesquisa que ouve falar, né? E eles também são os olhos do estudante, então eles me trazem muito assunto, né? Como agora eu sei o que a mídia passa, eu preciso de assunto, eu preciso de Pauta. pauta, eu preciso conversar, né? Eu sou pessoa, eu me motivo por pessoas, né? E eu acho que eles também acharam uma outra forma, né, de pensar, como eu dou aula nos cursos biológicos de saúde na área biológicas, são todos alunos de farmácia, de enfermagem, que não sabem nada, então a gente é no YouTube, né, então o YouTube é uma ótima escola, vocês fazendo o bom uso da plataforma, aprendemos tudo lá, os equipamentos compramos tudo lá, vendo outros podcasts, então eu via podcast não para escutar o conteúdo, para ver A qualidade a qualidade, né? Por exemplo, esses microfones que a gente está falando foi uma dica, não sei se você ouviu falar, porque é um tema que eu gosto, assim, de economia, foi do PrimoCast. Ele mexe com finanças e ele faz um episódio e começou a falar dos equipamentos. Eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui, né? E graças a Deus deu tudo certo, porque quando você não sabe muita coisa, a chance de dar errado configurações, né? Mas antes de comprar, a gente analisou muito, mas mesmo analisando muito, o erro é inevitável, né? Sem o erro, não tem os acertos. Um dos problemas da universidade é a questão da evasão, né? E eu acho que, para mim, assim, fruto, né, da universidade, o que me manteve também na universidade foi participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa. Eu acho que dá uma motivada também, né, de certa forma, nos alunos. Eu acredito que sim, porque são outras formas de viver, né? Os nossos alunos recebem bolsa, então a motivação também ajuda muito. Não são todos. Um lado bom é que eu tenho muitos, então a gente tem uma equipe de mídia, que trabalha só em divulgação, outra na edição do vídeo, né? Então tem o nosso, como é um videocast, tem iluminação, então para não sobrecarregar muito eles também, né? Cada um tem uma tarefinha. E eu acho que motiva também, porque por isso que eu gosto que eles participam, né? Então eles se veem, eles mandarem, eu até brinco não, que eu falo sério. Falar, manda pra sua família, fala pra eles curtirem o canal. Então, participar disso, né? Você tá na mídia, não é o nosso comum. Então vocês são da área do jornalismo, que vocês me falaram, né? Mas pra gente não, é algo diferente, tanto que os nossos convidados, a gente sente que no começo da gravação eles ficam um pouco tensos, porque o nosso estúdio, apesar de ser pequeno, ele tem uma estrutura completa, porque eu já fui nas rádios, já fui em televisão, e tem muitos locais de televisão que vocês escutam rádio que não tem essa estrutura que a gente tem aqui. Então, de luzes, né, isso... Uma intimidade. Dá uma intimidade. Aí depois a pessoa vai... Porque até no meu papo é igual a gente está conversando aqui, né? Eu sigo um pouco de perguntas para estabelecer, mas não tenho muito roteiro. Muito legal. A gente vai deixar uma provinha aqui do Prova com Consulta para você gerar aí o interesse para poder ouvir mais e acompanhar o projeto, pessoal. Olá, rapaziada! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Prova com Consulta. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo ou nos sentindo, estamos aqui em mais um episódio super especial. Hoje, quem vai comandar o programa sou eu, o professor Vitor, quem não me conhece. Estamos aqui no campus do Araguaia, na UFMT, em Barra do Garças. Beleza? E quem vai comandar o programa comigo é o Yuri. Olá, gente, estou aqui novamente e vou confessar que hoje o tema da prova é uma coisa que eu gosto muito, hein? O Yuri foi um dos que apoiaram, né, incentivaram o tema da prova de hoje. Então, o tema da prova de hoje é Nos Bastidores da Cena do Crime, Perícia Criminal. Que isso, hein? Até arrepiei. Nossa! Até arrepiei. Então, com vocês, a consulta da prova é com o perito criminal Rafael César Duarte. Opa, e aí, pessoal? Boa tarde.
Professor, a área de vocês, né, a área da saúde, você estava comentando, né, e especialmente depois da pandemia, as pesquisas em saúde, né, corrida por vacina, ganhou destaque, né, e aí estar num projeto de divulgação científica que nasce, né, na área da saúde, como que vocês veem, assim, o papel da divulgação científica nesse contexto de desinformação, de negacionismo científico? É um tema tão delicado hoje em dia, né? Porque a gente teve uma popularização do acesso à informação. Então, o acesso à informação hoje está muito fácil, né? Possivelmente vocês têm grupo do WhatsApp onde tem um tio que manda alguma coisa que você fala, nossa. E as pessoas acreditam naquilo realmente, né? Bom, eu acho isso. A gente tem que ter meio cuidado do achismo e o que é fato, né? Uhum. Mas se a pessoa divulga, Compartilha, né? Passa pra frente. aquela informação, então eu, como uma pessoa, em relação ao Brasil, né? Pelo menos eu tive a oportunidade de ter um estudo que a maioria dos brasileiros não tiveram. Que não me garante muita coisa não, mas pelo menos título eu tenho. Mas hoje eu tenho dificuldade de achar locais com notícias que não me deixa dúvida da veradicidade. Porque às vezes é verídico, mas tem um viés político. E quase todos os canais de comunicação têm viés político. O que tudo bem, a política está inserida, só que a gente fica até que ponto isso ali é uma notícia ou é uma opinião do jornalista. Então, além do fato verídico ou não, o fato de ser uma notícia ou uma opinião. E aí fica difícil a gente achar locais, né? Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir diferentes, eu gosto de ouvir pessoas de direita, eu gosto de ouvir pessoas de esquerda, eu gosto de ouvir pessoas neutras, eu gosto de pessoas que defendem a classe GBLT. Eu gosto, porque isso me faz refletir. Mas no mundo hoje, parece que as pessoas se agarram ou ficam em comunidades onde o gosto tá se você gosta da mesma coisa que eu. São as bolhas, né? As bolhas. Então, não necessariamente eu gosto de ouvir, eu concordo, mas eu gosto. Porque quem tem o mesmo pensamento que eu não me faz crescer e não me faz refletir, porque você pensa igual eu. Meu corpo jurídico é LGBT. Talvez eu falei todas as vezes errada. E tá aí a prova que eu sou ignorante em muitas coisas, gente. Mas a mensagem foi dada. Fica aí a correção já registrada. Professor. Então, ter um local que te leva à reflexão. Inclusive, tem uma gravação do nosso podcast que a gente comemorou nosso primeiro hater. Comemoramos ele, volta a comemorar. Porque é isso, pessoas que não eram nem contra o podcast, é contra o assunto, né? Uhum. E aí eu não preciso concordar, mas a gente pode dialogar, né? Então, um espaço onde você pode dialogar, pode ter opiniões, né? Um dos episódios que a gente fez foi com religiões. Então, eu fiz questão de buscar tudo que eu conhecia, assim, dentro do campus, que tem grupos estudantis aqui dentro, os evangélicos, os católicos, aí veio uma professora e falou de espiritismo, né? Você escolhe. Não é minha função falar qual que é a melhor. Eu não tenho essa pretensão. Mas de todos eles eu tive a curiosidade. Então, o projeto, ele tenta isso. Trazer coisas de verdade. Então, todos os projetos aqui que a gente trouxe até agora, extensão ou pesquisa, foram publicados. Eu conheço a pessoa. Eu sei aonde ir. Se alguém questionar, a gente vai atrás do professor e professor, isso aqui. Mas foram coisas já publicadas. Então, isso eu tenho um respaldo de estar e conhecer, né? E também tem um lado que às vezes é só opinião, né? Só um bate-papo. Mas assim, sites, notícias, é difícil hoje, locais, né? Que aceitam opiniões e que também tem um certo corpo editorial. E aí, apesar, esse aqui é o dilema que para mim é complicado. Mesmo o corpo editorial tem um viés, às vezes, político, né? É o que a gente discute muito no jornalismo, né? Antes de ser meio de comunicação, é empresa, né? Então, tem interesse também comercial. E dentro dessa lógica, né, de desinformação, redes sociais,
daqui dentro do laboratório de vocês, o Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia, como se tem dado a divulgação científica? Se você pode dar aí algumas iniciativas, alguns exemplos que podem muitas vezes inspirar outros pesquisadores e pesquisadoras que estão nos ouvindo também. Sabe, a gente é o pesquisador normal, padrão, né? A maioria das nossas publicações são artigos científicos em revistas internacionais e escrito em inglês, porque é assim que a roda gira. A gente, para ter o financiamento, a gente tem que ter produtividade. Para ter produtividade no mundo científico do Brasil, é fazendo artigo científico em inglês em revista de impacto. É isso. Ponto. Isso não me satisfaz, mas agências de fomento satisfazem. Então, talvez tenha uma reflexão aí de como as agências, por isso que, de novo, coloco os méritos da FAPEMAT, porque ela obrigou, de certa forma, eu sair da minha zona de conforto, né? Mas o nosso meio principal são os artigos científicos, e aí a gente começou, é recente, né? Então o podcast é uma forma de divulgação. A gente tem o Instagram do Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia. A gente já utilizou alunos, já pagamos profissionais para tornar a coisa mais profissional, fizemos de tudo. Hoje, a gente está aqui no campus, a gente está no campus da Araguaia, e o campus da Araguaia tem 2 unidades, de Barra do Garças e de Pontal. Na unidade de Barra do Garças, a gente tem casas de pesquisa, que aqui antigamente era uma fábrica, se não me engano, de uísque. E como essa fábrica, pessoas moravam aqui. Então é uma casinha mesmo, banheiro, sala, cozinha, né? E aí essas casas viraram casas de pesquisa. Então alguns professores conseguiram, né, com produtividade também, essas casas. Então a nossa casa de pesquisa é dividida por 3 professores. Então esses outros professores têm outras formas de divulgação, né? Aqui sou eu, professor Vitor, a professora Fernanda e a professora Paula. Então a Paula é uma das, vou dizer assim, coordenadoras, uma das equipes gestoras do CPMUA, Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. Não esqueçam esse nome que vocês vão lembrar muito. Ainda vai sair no Jornal Nacional. Você fala, nossa, aquele professor falou. Centro de Pesquisa Multiusuário do Araguaia. E lá também tem o Instagram deles, né? A professora Fernanda, ela faz parte de uma rede de pesquisa de farmacologia do Centro-Oeste, ela que coordena a divulgação desse centro. Então hoje ela tem alunos trabalhando nisso. Aí a gente comprou vocês vão falar até o nome que eu não sei. É um caderno digital que a pessoa desenha no caderno e aparece no computador. Uma mesa digital. E aí a gente está fazendo, ela está montando um quadrinho para fazer uma espécie de desenho. Um desenho com resultado, e desse resultado fazer a divulgação científica através de cartoon. E à mão, desenhado à mão, né? Eu achei fantástico, né? E os aluno da biomedicina, né? Você vê, né? Sem um aluno a gente não anda aqui. Mas conseguimos fazer a estrutura para ele fazer, né? A gente fez vídeos também daquela pesquisa que eu te falei da malária, vai ser divulgada. O nosso aluno de iniciação científica, a bolsa, foi vinculada a esses vídeos para popularizar o dado. Então a gente já mandou para a secretaria, já divulgamos. Agora vamos tentar ir para a escola com esse dado. Então a gente fez uma animação digital, só a mãozinha, e de forma bem didática, bem mastigadinha, sem muitos detalhes, em forma também de divulgar. Então, sabe, assim, diferentes formas. Aí estamos no YouTube, agora com podcast. O podcast não é só do laboratório, deixar bem claro, né? Na verdade, acho que eu não falei nada do laboratório, só o projeto da malária, que fazia parte do projeto, que foi financiou. O pontapé inicial, né? Que financiou, então não fazia sentido eu não falar dele. Fora disso, estamos rodando aí o campus. Pessoal de Cuiabá, se quiser participar, estiver visitando, todos os pró-reitores que vierem visitar, a gente pode agendar uma entrevista, porque também, às vezes, a visita é rápida. Então, esse aqui, ele fica eternizado e a gente pode difundir, né, o porquê que veio, quais são as tratativas, a importância. Então, esse debate mesmo, eu já recebi uns elogios, pessoal, nossa, o debate foi bom, porque aí você vê quando você pode, né? Então, deixa mais democrático a visualização das pessoas, né?
Com certeza, são iniciativas muito legais e muito variadas também, né? Existem muitas opções. E o Prova com Consulta também é um deles que tem provido a diferença. E desde o começo, vocês já somam em mais de 20 episódios publicados, como você disse, 21. E de lá pra cá, como vocês avaliam o percurso, desde o processo de produção até o interesse das pessoas pelo conteúdo que é veiculado? Ótima pergunta. Precisava dos meus alunos, a ajuda dos universitários. Cara, não sei se é a forma mais política de eu dizer correta para eu falar, mas eu vou falar. Primeiro eu faço pensando um pouco assim do que eu gostaria de escutar, tá? Como eu falei que eu faço a coisa com prazer, leve, né? Já ficamos aqui sexta-feira à tarde, finais de semana eu vim para puxar e eu vinha feliz, assim. Feliz porque... feliz também, porque trabalho dignifica, mas assim, sabe, não aquele peso. E eu não sei, assim, acho que cada episódio é um desafio diferente, porque você não sabe como vai ser o aceite daquilo, né? É lógico que, assim, eu não penso só em mim, porque senão eu faria um tema só dentro da minha área. Eu penso muito mais nas pessoas e alcance. Eu quero alcançar pessoas. Então, cada episódio é um desafio diferente. Lógico que você vai aprendendo, né? As luzes, tudo isso, o áudio. Hoje eu aprendi a editar os vídeos, porque era todos os alunos. Hoje eu aprendi a edição. Então, se faltar algum aluno, né? Eu sempre deixava, eles me ajudavam nisso. Eu tenho a ciência que todas as etapas eu tenho que saber. E eu ainda não sei. Eu não sei. Se alguém vai entrar no nosso Instagram lá, ver os vídeos dos bastidores, eu acho fantástico. Tudo que a gente não sabe, né? Eu, pelo menos, dou muito valor. E as meninas fazem, eu não sei a menor ideia como é que faz aquilo. E eu acho fantástico. Mas eu vou aprender. Eu tenho um ano para aprender. Eu vou aprender. Então, cada episódio é um desafio, sabe? Assim, a gente vai aprendendo. Esse que é o mais gostoso, sabe? Eu acho que o resultado final é o que a gente sempre busca. Mas o maior prazer é a caminhada. O processo, né? Assim, de vendo, e os inscritos aumentando, né? Eu já fiquei sabendo que quando você atinge 1000 pessoas no Instagram, você consegue fazer lives. Então já pode, amplia a minha visibilidade. A gente não chegou a isso, né? Então você que tá ouvindo, corre lá e segue Prova com Consulta, gente. Vamos chegar aos 1000 seguidores. Aos 1000 seguidores. Porque aí amplia as nossas possibilidades de divulgação, né? Mas eu acredito que é isso, assim. É o processo. Eu não sei te detalhar, assim, o que a gente foi. É lógico que os aprendizados são diversos, né? E variados, assim, né? Mas como eu estou muito no processo inicial, eu tenho tanta coisa para aprender ainda nisso, que eu acho que é muito cedo para eu responder com propriedade a sua pergunta. E para quem nos ouve, né, a gente ia emendar essa pergunta. Alguma dica, assim, para quem tem vontade de fazer um podcast? A gente se inspirou em vocês, mas tem também pessoal que nos ouve que pode estar interessado, né? Que dica que você daria, assim, para quem tá pensando em iniciar ou tem uma vontade? A dica principal que eu faço é fazer. Liga o seu computador, o seu notebook aí. Quem tem um notebook, um computador, tem um fone, uma webcam embutida, quase todos têm, e grave. Não espere ter a melhor estrutura, não espere ter o melhor momento, não espere ser melhor qualificado. Vai aprendendo, fazendo. É óbvio, quando você se coloca na mídia, você se expõe muito. Então você tem que estar preparado para críticas e elogios. Então eu acho que o mental tem que estar bem, né? Então poucas coisas me tiram do equilíbrio. Então eu não tenho preocupação nenhuma disso. Então tem que se resguardar o seu mental. Mas comece, professor, aluno, os técnicos que querem também a sua valorização. É começar. Porque eu aprendi, o meu pontapé foi fazer os primeiros vídeos e ver o que a gente precisa. Então no primeiro a gente também penava com áudio. A gente teve que colocar filtros, luz. Então a minha dica para você que se você quer fazer, comece. Se você não tem essa inspiração, ande em vários projetos e busque essa inspiração. Tem tanta coisa interessante dentro da UFMT, extensão ou pesquisa, né?
e faça uma coisa que não... É lógico, né? O aluno, a gente tem uma forma de educação que prende o aluno à nota, à carga horária, mas tenta conciliar isso com algo que você goste. E aí sim é o prazer real, né? Você trabalhar e não considerar aquilo como um serviço, mas como um lazer. Mas para isso tem que começar. Sem um começo. Ótima dica. E quais são as expectativas daqui pra frente? Novos formatos, parcerias, temas? Conta pra gente. Sabe, a minha expectativa é ficar famoso, entendeu? Explodir na internet. Quem sabe aí eu estou nessa roda gigante da vida aí, vai que isso aconteça. Mas, falando mais sério, a intenção é atingir mais pessoas, né? E pessoas serem também beneficiadas por isso, sabe? Retribuir. Eu já tenho um espaço legal, né? Eu não estou usando a minha visibilidade para pedir coisas ou reclamar. Eu não. Se os outros quiserem vir pedir e reclamar, mas não tenho essa pretensão. Eu tenho uma estrutura boa, eu não preciso que a UFMT me proporcione mais estrutura, mais espaço. Tá bom. Se vier, um espaçozinho. Sempre bem-vindo. Mas tá bom, tá tudo perfeito, tudo correndo na medida que eu consigo fazer, da viabilidade dos alunos. Vamos agora, a gente está caminhando para o final, vamos fazer um jogo rápido. A gente pergunta e você responde. O que te move na pesquisa? Na pesquisa, o impacto científico. Na pesquisa, é o impacto. E a ciência precisa de? Precisa de pessoas que estão a fim de fazer ciência, não de ter o título de mestrado, de outras pessoas que querem fazer. Porque é o mercado, né? O mercado é cruel, mas às vezes a pessoa já tem um emprego e quer uma titulação para receber mais. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas a pessoa que quer é diferente. O impacto vai mais longe. E quando você não está pesquisando, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com meus amigos, com a minha família e de preferência com um copinho de cerveja. E professor, a gente agradece pela conversa, por nos receber aqui, e a gente abre o microfone para você deixar a sua saudação final, as suas redes sociais e a do projeto também. Bom, eu não tenho rede social não, quer dizer, eu tenho uma, mas eu não tenho nada a ajudar ninguém, então é melhor vocês terem que seguir porque não tem conteúdo. Eu, por exemplo, eu sigo só pessoas e coisas que me geram valor, né? A minha saudação final vai para os ouvintes de vocês. Espero que seja... Eu vi essa expressão a primeira vez e eu fiquei na dúvida. Ele me elogiou ou me criticou? Auspicioso. Seja um sucesso essa caminhada de vocês, você sente, né? Espero que vocês consigam atingir. Espero que esse propósito também tenham despertado em vocês também a alegria de estar na profissão, entusiasmo, né? Porque a gente sempre busca a questão financeira, mas é o entusiasmo, essa paixão é que faz com que a gente seja feliz. E aí espero que quem estiver ouvindo aí e achar que a gente possa contribuir, que vá nas nossas redes sociais, né? Prova com Consulta, se você colocar no Instagram já vai direto para o nosso Instagram. No YouTube também, Prova com Consulta, podcast, vai direto no nosso. A gente está no Spotify também. Todas Prova com Consulta. Então, se puderem se inscrever no nosso canal, sempre ajuda, porque como eu sempre falo nos nossos episódios, esse é o nosso combustível. A gente conseguir atingir pessoas. Muito obrigado, professor. Foi um prazer pra gente estar aqui, te ouvir pessoalmente, né? Sentir toda essa energia, seu entusiasmo com certeza nos contaminou e vai nos levar a impulsionar aí pra nossa caminhada também. E você que nos ouve, se gostou do episódio, já sabe. Segue o podcast Tornar Comum para não perder nenhum episódio e acompanha a Propesc nas redes sociais. É @propesc_UFMT. Siga também o podcast Prova com Consulta e ouça no YouTube e no Spotify.
É isso, pessoal. Até o próximo Tornar Comum, onde a gente ouve quem vive a pesquisa no dia a dia e reflete como ela impacta nossas vidas. O Tornar Comum é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio do Programa Institucional de Comunicação Pública da Ciência. Este episódio foi produzido e apresentado por Sávio Santos, estudante de jornalismo da UFMT, extensionista do programa Tornar Comum, e por mim, Zina Crepaldi, mestrando do Programa de Comunicação e Poder da UFMT, integrante do Tornar Comum. A identidade visual é de Márcio Andrade Lima, estudante de Arquitetura e Urbanismo e bolsista do programa. Captação de áudio por Elisa Duarte, estudante de Farmácia, bolsista de Iniciação Científica vinculada ao Prova com Consulta. Fotos e vídeos para as redes sociais por Yuri Freitas, estudante de Farmácia da UFMT, bolsista de Iniciação Científica e também membro do programa Prova com Consulta. Agradecemos ao professor Vitor Vitorino Lima, coordenador do Prova com Consulta e líder do Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia da UFMT Araguaia, por ceder o espaço do estúdio e pela conversa. E também à Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome da professora Pamela Craveiro e do pró-reitor Bruno Araújo. Você pode mandar sugestões de temas ou perguntas para o Tornar Comum, pelo e-mail ou WhatsApp que estão na descrição desse episódio. Tornar Comum, a ciência perto de você.